Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dani Delanos, mais uma historinha aqui no nosso quadro Mundo Gringo, sejam todos bem-vindos. Bom, a história de hoje é de um Romeu que veio aqui semana passada, quando ele veio contar, quando ele ficou com 24 euros lá na Espanha, tudo que ele teve que fazer para sustentar a sua família, já que ele tinha perdido a empresa, ele tinha perdido a casa, ele tinha perdido o carro, então ele se viu numa situação muito difícil e resolveu ir para a Espanha para dar um novo rumo na vida dele. Então o nosso Romeu, ele esteve aqui já semana passada e veio contar, né, como que foi que ele fez lá na Espanha, o que que aconteceu. E ele ficou assim, gente, maravilhado que ele não foi julgado, né? Porque ele conta a história de vida dele na Espanha, que não foi uma história fácil. Vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês verem. Só que no final desse vídeo, o Romeu, ele nos fala que ele está onde? Nos Estados Unidos. E a gente fica assim, pera, ele estava na Espanha. Aí, ok, ele conseguiu, né, uma pessoa que o ajudou muito, ele fez dinheiro na Espanha, ele conseguiu também fazer aquilo que ele queria lá, volta ao Brasil, né, ele compra uma casa, tem tudo isso lá no primeiro vídeo. Só que no final ele fala que o sonho dele era ir para os Estados Unidos e hoje ele está nos Estados Unidos. E ele falou assim, Dani, eu vou contar para vocês numa próxima carta como eu cheguei aos Estados Unidos, eu, minha esposa e minhas filhas, pelo México. Sim, gente, olha, eu vou ler essa história aqui, mas eu não aconselho ninguém a fazer essa travessia pelo México. Primeiro que é uma travessia ilegal, tá? Segundo que é uma travessia muito perigosa. Eu sei que tem muita gente que às vezes entra no desespero, quer ir para os Estados Unidos, não consegue o visto, já tentou várias vezes, aí vai pelo México. Mas se vocês colocarem aí no Google, tem muitas pessoas que morrem também nessa travessia, tá? Então, é só pra gente deixar claro aqui que isso aqui não é um incentivo para ninguém fazer o que o Romeu e a família dele fizeram. É a história de vida dele, tá? Eu faria? Não. Não acredito que eu faria essa travessia, não colocaria os meus filhos em risco. Mas ele fez. Outras pessoas fizeram. Infelizmente, pessoas perderam a vida nessa travessia. Mas a gente vai contar aqui agora a história dele para vocês. Então, vamos lá. Gente, estou tentando gravar para vocês desde cedo. O homem aqui da frente, ele resolveu quebrar alguma coisa. Tem umas 4 horas que eu estou aqui esperando esta criatura fazer silêncio. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá a história. Gente, vocês não precisam ouvir a primeira história para ouvir essa, mas ele comentou algumas coisas aqui dos comentários que o pessoal deixou na primeira história, mas aí eu vou atualizando vocês. Dani, ouvi e assisti a história que você contou, a dele, né? Amei a forma que você conduziu minha história. Seu posicionamento, sua visão ampla sobre o universo, quando eu vivi aquela fase, e o seu olhar empático. Li todos os comentários e, por sinal, me surpreenderam muito, pois, pelo que eu entendi, seu público está sendo bem instruído por você a nível de entender a dor do outro. Imaginei que as Alices iriam me julgar, mas me surpreendi. Hoje, nessa manhã, ao ouvir, assistir e ler os comentários, acreditem, recebi mais uma parte da minha cura. Porque ele conta que ele foi se prostituiu, né, lá na Espanha. E eu sempre falo para vocês, gente, eu acho que a gente não tá aqui para julgar ninguém, a gente não sabe, né, o que as pessoas estão passando no momento. Ninguém escolhe ser prostituta, ninguém escolhe, nossa, o sonho da minha vida é fazer isso. Mas naquele momento a vida o levou a isso, né? Ele tinha perdido a empresa, ele tinha perdido o carro, ele tinha perdido o trabalho, ele tinha perdido tudo. Então eu imagino o desespero dele. Tinha outra forma? Talvez teria, mas foi a forma que ele escolheu e nós somos nós aqui que vamos julgar.
Bom, então ele retorna para o Brasil depois desse período na Espanha, qual, gente, ele conhece um homem que o ajuda muito, sabe? Inclusive esse homem dá uma casa para ele no Brasil, então ele vai falar um pouco aqui. Ao retornar ao Brasil, voltei a buscar estabelecer meu lado espiritual. Afinal, eu havia me submetido na Espanha, o que eu havia me submetido me trouxe crises existenciais. Voltei e fiz uma surpresa para os meus filhos e levei eles para casa nova, comprei um carro, comecei a dedicar o máximo de tempo a eles. Íamos para a praia, viajávamos, levava ele a restaurante. Tudo que me submeti na Europa foi exclusivamente pensando no futuro dos meus filhos. Só dando que o fato de eu já ter uma casa, um carro e uma reserva no banco não era o suficiente. Eu ainda não sentia aquela plenitude, sabe? Algo faltava. Minha vida espiritual estava se estabelecendo. A minha volta com a minha ex-mulher, né? O fato de sermos uma família novamente. Sim, acreditem, o fato de ter uma vida material estabelecida não significa que a sua vida está completa. Faltava alguma coisa. Nesse período, a mulher dele, né, sempre foi muito solícita, sempre me auxiliando no quesito espiritual. Ela é uma pessoa extremamente dedicada aos nossos filhos, uma pessoa sábia. Li alguns comentários que falaram que ela voltou comigo por interesse. Não, gente. Mesmo quando ela descobriu na Europa o que eu fazia, e eu nem tinha nada ainda, ela não soltou minha mão. Ela não relatou para ninguém da minha família o que eu fazia. Ela ligava, orava por mim, me perguntava como eu estava. Ela me deu muita força, sabe? Ela dizia que eu estava vivendo aquilo, mas que ela não aceitava perder a minha alma ou a minha vida ou meus filhos para aquele mundo paralelo. E ela me ajudou muito na minha reviravolta. Portanto, eu sei que a minha volta com ela não foi por interesse, porque eu sou uma pessoa em sã consciência. E eu sei que uma pessoa também em sã consciência não vai voltar com alguém que estava na prostituição só para ter uma casa, um carro ou dinheiro. Ela de fato me perdoou, e isso é o que vale para mim. Ela sempre esteve com a nossa família. Ela sempre pensou no bem-estar dos nossos filhos. Li também comentários sobre o Anjo. O Anjo é o homem que ajudou ele na Espanha, dizendo que o velho não era meu amigo. Momento nenhum eu neguei que eu tive relações sexuais com ele. Na verdade, ele foi um cliente. Mas o passar do tempo se tornou um amigo, um pai, uma referência de ser humano, pois ele é muito do bem. Obviamente que até hoje ele não tem o mesmo sentimento, eu não tenho por ele o mesmo sentimento que ele tem por mim. Afinal, se dependesse dele, provavelmente eu estaria morando com ele na Espanha, já tendo meu passaporte europeu, numa casa muito bonita na qual ele mora, né? Ele chegou a fazer essa proposta para o Romeu: vem para cá, traz sua família, e eles seriam uma espécie de amantes, né? Ele daria um apartamento que ele tem lá para o Romeu morar com a família. Mas o Romeu falou que não, que na hora que ele saísse seria definitivo. Bom, o Anjo lá chegou a ir ao Brasil, tá? Para conhecer a casa que ele havia me proporcionado. Porém, ele continuou querendo me comprar com as propostas que ele fez acima. Como eu estava convicto do que eu queria, recusei todas e disse que adoraria continuar tendo um vínculo com ele, porém um vínculo respeitoso. Ele meio que aceitou, porém até hoje ele diz que me ama. Ao passar do tempo, eu comecei a sentir aquela diferença que todo imigrante sente quando volta ao Brasil. O poder de compra, qualidade de vida, segurança. Daí a chama de voltar a emigrar deu meu coração. Visando na educação dos meus filhos, eu fiquei pensando, queria tanto, né, imigrar novamente. E ele pensou nos Estados Unidos. Eu tive o visto negado, gente, por 3 vezes. Então decidi tentar ir para a América de uma outra forma. Apesar das portas da Espanha estarem abertas para mim, eu não queria vincular minha família ao meu passado, a tudo que eu passei por lá. Então eu decidi que eu iria para os Estados Unidos. O Anjo lá, o senhor, né, ficou meio triste, mas me desejou boa sorte e disse que se eu precisasse de algo eu poderia contar com ele. Agradeci e disse a verdade, fui bem realista, disse que a Espanha seria ótimo para mim e para minha família, pela forma que ele propôs, né, de eu ficar na Espanha. Ele iria me auxiliar com tudo.
Mas dessa vez eu queria mesmo para os Estados Unidos. Bom, mas como, né, gente? O visto tinha sido negado. Mas como, né, gente? O visto dele já tinha sido negado 3 vezes. E ele pensou, meu Deus, será que vai ser negado a 4ª vez? Bom, o meu cunhado havia me falado que ele estava de malas prontas para os Estados Unidos. Ele tinha conseguido um contato de um suposto coiote, um mineiro, que estava atravessando as pessoas pelo México. E pessoas com crianças ficavam presas apenas 2 dias no máximo. Eu nem pensei 2 vezes. Vendi meu carro, na época deu 53 mil reais. Dei uma entrada para esse tal mineiro de 30 mil. Olha que loucura, gente. Eu nem cheguei a conhecer esse cara pessoalmente. Fiz tudo pelo WhatsApp. Hoje eu paro para pensar e penso, que loucura eu fiz. Ainda bem que não era um golpe. Enfim, chegou a hora de ir para os Estados Unidos. Viajamos todos juntos. Cunhado com a esposa e os 2 filhos. Eu, minha esposa e meus 3 filhos. A primeira dica do mineiro foi: vão bem arrumados, pois a primeira parada será em Cancún. Até então foi tudo maravilhoso. Descemos em Cancún, a imigração perguntou coisas simples, nos passou de boa. Afinal, nessa suposta máfia dizem que até os agentes da imigração são pagos pelos coiotes. Saímos para fora do aeroporto, pegamos um táxi e fomos para um hotel. De fato, era um hotel bem legal, vista para o mar. Não faltou alimentação pra gente. Ficamos nesse hotel 3 dias em Cancún. Até que o mineiro, vou falar o coiote, né, gente? Pra vocês entenderem. Até que o coiote nos ligou e disse: amanhã vocês vão para o aeroporto novamente, que vocês vão pegar um voo para uma cidade chamada Mexicali. Aí eu pensei, meu Deus, começou o perrengue. Afinal, nós estávamos no sul do México. Tínhamos que fazer 3 conexões para chegar nessa cidade. Essa cidade era basicamente ao lado da Califórnia. Descemos nessa cidade, quando saímos para fora, chegou um rapaz mexicano chamado Léo. Lembro dele até hoje, muito gentil, hospitaleiro. Chegou até mim, me mostrou a foto da minha família toda no celular. A princípio fiquei até com medo, mas não tinha nem o que eu fazer, né? Entramos no carro e fomos para uma outra cidade chamada Tijuana, que é o ponto final do México onde iríamos atravessar. Bom, a caminho começamos a notar que as cidades eram extremamente feias. Muita gente armada pelas ruas. Comecei a olhar para minha esposa e, para a distração das crianças, ligamos nossos celulares e entregamos para eles no intuito de distraí-los, ao nível deles não olharem para fora do carro e presenciar aquela realidade que a gente estava vendo. Afinal, gente, todo o glamour de Cancún tinha ficado para trás. Então, o Léo, que é o cara que foi buscar eles, começou a nos tranquilizar, alegando que ele era da região e que nada de mal iria nos acontecer. Lembro que ele nos deixou num hotel deplorável. Imagina, saímos de Cancún do luxo literalmente para o lixo. Hoje eu escrevo isso dando gargalhada, mas no dia foi horrível. As crianças começaram a notar que tinha algo que não estava certo e começaram a nos interrogar para onde nós estávamos indo. Eu inventei que o carro do rapaz tinha quebrado e que íamos ter que dormir naquele hotel. Bom, o hotel naquele dia... Aí eu falei, vamos dormir nesse hotel hoje, pois amanhã nós vamos para a casa da tia, né, que fica em Boston. Vai dar tudo certo, ele falava para os filhos. Meus filhos acreditavam, eles estavam animados para rever os parentes da minha esposa, pois eram os primos deles, né, os tios que já tinham morado, eles conheciam lá do Brasil, né. Léo deixou uma pizza e uma Coca-Cola e disse que voltaria às 3 da manhã para nos buscar. Falou pra gente não sair do hotel em hipótese nenhuma, nem do quarto, pois era muito perigoso. Obedeci, coloquei meu celular para despertar às 3 da manhã. E às 3 da manhã ele bateu na porta. Abri e saímos. Quando saímos para fora, tinha 5 carros com homens e mulheres encapuzados na condução do volante. Para nossa tranquilidade, tinha outros brasileiros que também estavam saindo dos quartos, né? Acho que isso me fez ficar menos tenso. Eram 5 carros, cada família foi em um carro e deu tudo certo, até então.
No meu carro, quem foi dirigindo foi uma mulher, isso me deixou um pouco mais leve. Sei lá, uma figura feminina naquele momento me deixou menos preocupado. Ela dirigiu por volta de 40 minutos. Ela corria muito. Em alguns momentos ela falava em um grupo da máfia e como eu entendia bem espanhol e vi que no grupo eles estavam conversando sobre quais os pontos e quais ruas ela não deveria passar, ele começou a ficar apreensivo de novo, né? Ela falou assim que ela também conversava com alguém, talvez pelo rádio, falando onde que os policiais estavam. Bom, para quem não sabe, gente, caso a polícia mexicana nos parassem, eles iriam nos extorquir e provavelmente a motorista seria presa, afinal o que ela estava fazendo era ilegal. No meio do caminho, sempre muito comunicativo, comecei a conversar com ela e perguntei qual seria o próximo passo. Ela me disse que iria me deixar basicamente ao lado da Califórnia, que eu teria que andar 7 minutos com a minha família. Enfim, chegamos no terreno baldio, todos os outros carros que também estavam no hotel chegaram juntos. Gente, eles simplesmente mandaram a gente sair do carro, deixou a gente nesse terreno sem nada, à mercê ali. Estávamos todos apavorados, pois eles não poderiam ficar ali muito tempo. Eles temiam que a polícia chegasse. Bom, passou 10 minutos, adivinha o que aconteceu? Surgiu no meio do nada 2 homens que nos tranquilizou. Diz que a partir dali eles nos levariam e nos instruíram como fazer para passar ali no deserto. E assim foi. Eles iam na frente e pediam para a gente ir atrás. Gente, estava de manhã, mas porque eles foram 3 horas da manhã, então estava amanhecendo. Ele falou que estava um calor. Eu, minha esposa e meus cunhados, era um total de 5 crianças. A gente carregando criança, fora a bolsa que levamos, né? Caminhamos por volta de meia hora. Enfim, chegamos num rio. O coiote primeiro passou para nos mostrar que de fato a água era até a cintura. E assim, fomos atrás dele. Todo mundo carregando as crianças no colo. E ele disse: a partir do momento que vocês atravessarem o rio, vocês já estão na América. Eles falaram: sigam adiante, atravessa o rio e simplesmente corram. Boa sorte. Gente, caminhamos mais 2 horas. Eu literalmente caí no chão, cansado, com 2 crianças no braço e uma bolsa. Eu estava todo molhado. E eu disse: Deus, o Senhor sempre foi socorro presente. E, por favor, não me abandone, né? Mais uma vez, seja o meu socorro para mim e para todos que estão aqui. Vale ressaltar que quando eu caí no chão com a minha esposa e chorei, todos que estavam conosco na frente, ele perdeu de vista todo mundo que estava na frente. Ele não viu mais. Então ficou ele, a esposa, o cunhado, a cunhada e as crianças. Quando de repente na nossa direção veio um carro com lanternas super fortes e a gente ainda tentou correr, mas eram policiais americanos que nos disseram: Welcome to America. Eles nos trataram bem, com humanidade. Gente, pasmem, o grupo que saiu na nossa frente, eu não vi mais eles. Eu nem sei qual foi o fim deles. Eu espero que hoje eles estejam bem. Eu só sei que esses 2 policiais nos colocaram atrás do carro, nos levaram a um alojamento, onde ficamos 2 dias. Fizeram várias perguntas, nos fizeram assinar papéis com pedido de asilo. Enfim, nos liberaram e nos levaram para um hotel na Califórnia, aonde poderíamos ficar 1 semana, tudo pago pelo governo. Até compramos nossa passagem para o destino final, que era Boston. Então chegamos em Boston. O primeiro ano foi bem complicado, afinal eu paguei de entrada apenas 30 mil para o coiote, faltava 70 mil, então 100 mil reais o cara cobrou. Enfim, comecei a trabalhar numa cafeteria, onde eu ganhava $650 por semana. Morávamos num quarto. Esse quarto foi alugado pela prima da minha esposa. Ficamos nesse quarto durante 8 meses. O tempo suficiente para juntar um dinheiro e alugar o nosso apartamento.
Novamente, quem reapareceu? Aliás, quer dizer, gente, quem nunca sumiu, né? O anjo lá da Espanha. Ele reapareceu perguntando se eu estava bem, como estavam todos os trâmites. Eu estava aqui na América e falei a verdade. Falei que eu ainda devia 70 mil ao Coiote e que estava difícil conciliar as pendências para me estabelecer no país. Eu tinha essa dívida no Brasil, né? E ele se ofereceu prontamente a me emprestar esse dinheiro. E assim ele fez. Ele pediu para fazer um acordo com esse Coiote. Então a dívida, que era 70, eu paguei 40 à vista. Vale ressaltar, gente, que eu consegui pagar o Coiote uma parte também antes do anjo me dar esses 40 mil. Bom, atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos há 4 anos. Já paguei os 40 mil de volta para o anjo, porque dessa vez foi emprestado, não foi dado. Estamos bem. Estou estabelecido aqui. Minha esposa está no ramo da beleza. Nos finais de semana, ela faz house cleaning. Eu saí dessa cafeteria, afinal comecei a entender como funcionava esse país. Conheci vários brasileiros. Um me apresentou um árabe, meu antigo patrão, que estava precisando de um frentista no posto de gasolina dele. E pensei, essa é a minha hora de aperfeiçoar meu inglês e conhecer diversas conexões com americanos. Trabalhei nesse posto 2 anos. Era cansativo, eu entrava às 5 da manhã, saía às 8 da noite. Daí eu tive uma ideia. Comecei a fazer cartões de visita e comecei a fazer limpeza em empresas e escritórios. Pasmem, gente, eu nunca fui nem profissional nesse ramo, mas me portei como tal. Para todos os clientes que passavam no posto, eu dava o meu cartão e falava, olha, se precisar, né, de limpeza no seu escritório, na sua empresa, eu já sou expert nisso. Bom, de gasolina, então, eu comecei a dar o meu preço nas supostas limpezas que seriam feitas após o expediente. E começou a dar certo. Daí conversei com o meu ex-patrão e disse que eu só queria trabalhar das 5 às 2, porque eu estava passando por uns problemas particulares. Gente, era mentira, pois eu não tinha problemas, mas eu queria me dedicar mais à minha empresa. Mas também ele não queria sair ainda do posto. Enfim, passaram-se alguns meses, eu consegui fechar algumas empresas, inclusive até escolas, inclusive que eu limpo até hoje. Cheguei diante do meu ex-patrão com o tempo e relatei a verdade. Agradeci a oportunidade, pois devo muito a ele, né? Afinal, conheci o pessoal ali no posto e aperfeiçoei meu inglês. E lá eu fiz minha network. Bom, vocês que estão imigrando, essa é uma dica. Tentem ter conexões com nativos do país. Faça conexão com quem tem e com quem pode, né? Ele falou assim, seja sempre simpático, com um sorriso no rosto, dê o seu melhor. Faça sua network, sem prejudicar ninguém. Assim, quem sabe você pode alcançar sua independência nessa chamada vida de imigrante. Uma das piores situações fora do Brasil é você ficar à mercê de brasileiros aqui fora. Eu não vou generalizar. Existem brasileiros muito bons, mas infelizmente também existem uns que querem te explorar. Alices e Romeus. Atualmente eu estou me sentindo muito renovado espiritualmente. Estamos congregando numa igreja que prega muito a solidariedade e prática. Às vezes eu vou ao centro de Boston, algumas áreas carentes de uma cidade chamada Brockton, e entrego comida, marmita. Falamos do amor de Jesus quando é permitido. E minha família que eu amo está sempre ao meu lado. Eu continuo tendo vínculos com o anjo. Falamos sempre ao telefone. Eu não consigo me desvincular dele, literalmente. Mas sempre deixo claro que minha relação com ele não é mais sexual, e sim de amizade, né? Bom, ele vive falando que me ama. Eu acho que ele nunca vai tirar isso da cabeça, tá? Eu tenho uma gratidão enorme com ele. Dani, alguma dica a mais do que eu devo fazer? Gratidão, Dani e Alice. Essa foi a parte 2. Me perdoe porque escrevi tudo pelo celular. Então pode ter alguns erros.
Ah, Romeu, olha, como eu falei pra você, né? Eu acho bem perigosa essa travessia. Graças a Deus, assim, você deu certo, né? Não te aconteceu nada de ruim. Mas infelizmente as notícias, né, que a gente lê não são das melhores. Teve até uma menina que mora aqui nos Estados Unidos, que uma amiga dela já até participou aqui do canal com uma história. E o que aconteceu, gente? Essa mulher estava sem ver o filho há acho que há mais de 16 anos. Ela estava nos Estados Unidos. Ela não conseguia se legalizar aqui e o filho não conseguia o visto. E ela, num ato de desespero, mandou o menino, acho que ele tinha 21 anos na época, vir pelo México. E esse menino, infelizmente, ele morreu na travessia, no deserto, né? Tem um caso também de uma outra menina que a mãe dela também veio pelo México, infelizmente também faleceu. Então, assim, gente, tem pessoas que, né, que os casos dão certo, mas infelizmente tem muita gente que acaba perdendo a vida aí nessa travessia. Olha, é engraçado você falar do anjo, né? Mas parece que tem pessoas que não querem, né, se desvincular da nossa vida, né? Eu falei que eu tive um anjo também na minha vida e olha, demorou muito para desvincular, mesmo assim, quando não tinha mais nada com ele, era só amizade mesmo. Mas eu acho que eu demorei muito tempo para desvincular, sabe por quê? Eu sentia muita segurança em ter ele ali, vocês entendem? Parecia assim que era aquela pessoa que tava ali para mim. Ainda mais eu, gente, que sou uma pessoa assim, que eu perdi meus pais muito cedo, né? Então sempre foi eu por mim, sabe? Eu não tive assim uma pessoa, nossa, se acontecer alguma coisa eu posso, né, pedir um help. E essa pessoa, ela esteve na minha vida por muitos anos, eu acredito até porque talvez eu não quisesse desvincular, vocês estão entendendo? Porque me trazia muita segurança saber que aquela pessoa estava ali para mim, né? Eu não sei se é o seu caso, mas na época foi o meu. Eu fico feliz de você ter restabelecido a sua vida. Concordo com você quando você falou das networks, das conexões que a gente tem que ter. Eu falaria assim, Dani, qual a primeira coisa que você acha que eu tenho que fazer quando eu chego em outro país? Cara, aprenda a língua. Você aprendeu inglês, vai ser a sua liberdade, né? Eu não gosto de generalizar também, mas eu sei, né? Eu sei assim, eu nunca tive problemas, tá, gente? Mas já li em vários grupos os problemas que as pessoas têm com brasileiros quando chegam aqui. Claro que não é generalizando, mas assim, do mesmo jeito que a gente fala, eu tenho amigas, por exemplo, colombianas, que elas falam que tem muito colombiano aqui, que passa a perna em colombiano. Então, eu acho que é uma questão assim, não é do brasileiro, sabe? Parece que a pessoa quer tirar alguma vantagem em cima de alguém que está chegando da sua terra, né? Outra coisa que eu acho que as pessoas também, elas têm que... eu vejo muito nos grupos, tipo assim, parece que todo mundo que está chegando aqui tem que sofrer. E, gente, não é bem assim, sabe? Hoje em dia, eu acho que o nível dos imigrantes mudou muito, né? Então, tem pessoas que já vêm com visto, tem pessoas que já vêm com visto de trabalho, tem pessoas que já vêm com um bom inglês, que já procuram uma boa colocação no mercado. Então, eu acho que essa questão de ter que chegar aqui, quebrar pedra, limpar 30 casas por dia, isso aí é algo que tá... sabe, claro que ainda existe, mas eu não acho que é algo assim, que é uma regra. Hoje em dia você pode fazer muito mais. Eu conheço várias brasileiras aqui que são psicólogas, que são professoras de escola, né? Na Amazon, por exemplo, eu cheguei num cargo de gerência. A minha outra amiga brasileira, a Rafa, que trabalha lá, ela hoje é Operation Manager. Então, assim, tem muitos brasileiros aí que sim, que conseguem crescer no mercado de trabalho aqui. Claro que você tem que falar um inglês, você tem que, né, você também tem que querer crescer, né? Então, eu não acho que é regra. Não acho que também
né? Se a pessoa quer ter um schedule de casa, tem muita gente que fala assim, não, mas dá muito dinheiro, porque não, né? Às vezes é cash in hand, você não paga imposto. Paga, mas, né? Você não paga todo o imposto em cima de todo o dinheiro que você faz. Então, tem muita gente que ainda prefere também ter um schedule, fazer, né, suas limpezas. Isso também não tem nada demais. Só não deixe que as pessoas, né, gente, te usem. Não deixe você ser humilhado por ninguém. Não deixe que as pessoas queiram ganhar em cima de você. Pois, eu acabei de gravar o vídeo, chegou um e-mail do nosso Romeu aqui. Ele falou assim: Dani, boa tarde. O último e-mail que eu te mandei, eu fiz a segunda parte da história falando sobre a minha vida para os Estados Unidos. Mas esqueci de incluir o desfecho da história dos meus pais. Vi alguns comentários perguntando como eles estão, meus pais e meus irmãos. Porque no primeiro vídeo ele conta, né, um pouco dos pais. Inclusive, gente, o vídeo eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Ele vem de uma família muito religiosa, mas ele foi abusado na infância. Então, assim, mas ele conta um pouco dos pais, dos irmãos, tá? Aí ele falou o seguinte: sinceramente, a história deles atualmente é extremamente pesada. Eu tenho fotos, vídeos e áudios provando tudo que eu vou relatar aqui. Bom, lembra que eu falei que após a traição que meu pai cometeu, ele foi morar em outro estado e eu me tornei o provedor da casa, auxiliando minha mãe e meus 3 irmãos? Então, essa responsabilidade de prover sempre foi exposta sobre mim. Portanto, até hoje eu sou extremamente responsável com as minhas questões financeiras, até mesmo dentro de casa com meus filhos. Até nesse ponto, eu acho que de uma certa forma isso agregou ao meu posicionamento como homem. Até hoje eu tenho esse prazer de prover e de ser responsável com as minhas contas, de não deixar faltar nada para os meus filhos e para minha esposa. Se fosse por mim, ela nem trabalharia, só se dedicaria às nossas crianças. Mas, como somos imigrantes, é impossível apenas uma pessoa sustentar a casa. E, Romeu, nunca se esqueça que a mulher também quer ter a liberdade financeira dela. Eu acho que você é um homem, assim, que você vai entender que sim, não é só a mulher ter que ficar só em casa cuidando de filho. Ok, é legal, pode ser, tem mulher que gosta. Mas a sua esposa quer trabalhar, eu dou total apoio a ela. Bom, lembra que eu disse que após sair da prostituição, eu voltei para o Evangelho de Cristo e me casei? Gente, no primeiro vídeo, ele foi para a prostituição com uma ex-namorada dele lá no Brasil ainda. Mas ele saiu assim, com empresários, eles meio que faziam... Ele e a namorada saíam com esse tipo de gente, sabe? Gente com bastante dinheiro. Aí... ele lá no Brasil, isso lá no Brasil ainda, antes dele ir para a Espanha, ele termina com essa namorada e ele volta para a igreja. É o que ele está contando aqui, ó. Então eu voltei para a igreja e me casei, que é quando ele se casa. Então, nesse momento, eu já havia saído de casa. Meu pai havia retornado para casa. Sendo assim, ele e minha mãe se reconciliaram. Eu possuía 3 irmãos, 2 rapazes e uma moça. Vou chamar meu irmão mais velho de Hugo, o do meio de Henrique e a mais nova de Belle. Honestamente, maldita a hora que meu pai voltou para dentro de casa. Eles não estavam mais na igreja, então o estilo de vida que eles possuíam mudou literalmente. Agora eles bebem juntos, fumam juntos, todo final de semana. Eles são pessoas que vivem alcoolizadas na casa dos meus pais e meus irmãos, que naquela época ainda não eram maiores de idade, presenciavam tudo aquilo. Ah, os pais dele viviam alcoolizados, então. Meu pai, Dani, é usuário de cocaína. E eu tenho minhas desconfianças que ele usa crack também. Bom, eu não conhecia esse lado do meu pai, até porque na minha infância, como eles eram da igreja, eu nunca tinha visto aquilo. A partir do momento que eu saí da casa dos meus pais e me casei, foi aí que eles começaram a viver esse novo estilo de vida deles. Comecei a notar que meus irmãos estavam tendo um outro tipo de criação. Uma criação que não era legal. Meus irmãos viam meus pais alcoolizados, cheirando cocaína, agressões dentro de casa. Sim, Dani, meu pai começou a agredir minha mãe na presença dos meus irmãos. Era constante isso.
ao nível de se tornar normal. Todo final de semana era bebida, droga e agressão. Até que Hugo, que é o mais velho, começou a reagir ao nível de começar a agredir também meu pai para defender minha mãe. E acreditem, até hoje eles não se dão bem, pois o Hugo alega até hoje, com todas as palavras, que ele tem ódio do nosso pai. E a vontade dele é de acabar com a vida do nosso pai. A última briga deles foi no ano passado, onde o Hugo derrubou meu pai no chão e sentou uma pedra enorme na cara dele. Nossa, gente. Ele falou que tá me enviando até uma foto, né? Dani, por que disso? Porque ele foi defender minha mãe das agressões e das perturbações que ela sofre por causa do meu pai. O meu pai ele tem o hábito de chegar em casa drogado e alcoolizado. E ele fica no ouvido da minha mãe igual um demônio, falando sem parar, alegando que minha mãe o trai, que minha mãe faz isso e faz aquilo. Gente, coisas da mente dele. Aff, Dani, que ranço. Enfim, o Hugo cresceu, revoltado, sempre saía da casa da minha mãe porque ele era o único que protegia ela na minha ausência. Portanto, meu pai sempre o expulsava. Então, o Hugo sempre ia para a casa da minha avó e para a casa de um amigo. E depois de um mês ou algumas semanas, ele voltava para a casa da minha mãe. Nesse período, o Hugo acabou se envolvendo com o tráfico, se tornou um traficante. A polícia sempre apreendia ele e sempre ele conseguiu escapar. Afinal, ele ainda era menor de 18 anos. Com 18 anos, ele foi preso oficialmente. Eu cheguei a visitá-lo com a minha mãe no presídio, pois meu pai não ia de jeito nenhum visitar o filho que ele colocou no mundo. Lembra no primeiro vídeo que eu disse que eu fui abusado pelo meu tio? Esse meu tio é irmão do meu pai. E nesse primeiro vídeo, ele falou que ele preferia ele ser abusado por esse tio do que tio abusar os irmãos. Então, ele sempre protegia muito os irmãos, né? Então, Dani, no primeiro vídeo, eu falei que sofra eu, mas não sofra meus irmãos. Após a minha saída de casa, a minha mãe, infelizmente, depois que eu saí de casa, infelizmente isso não foi possível. Então, meus irmãos acabaram também sendo usados. Mas, infelizmente, eu estava fora, então não estava ao meu alcance para protegê-los. Eu já estava casada, eu tinha minhas responsabilidades, eu tinha minha família, o que eu ia fazer? Eu não tinha mais como ficar na casa da minha mãe 24 horas monitorando tudo que acontecia lá. Hoje, gente, como tá? Os pais drogados, viciados, o Hugo preso, a Belle dentro de casa sofrendo assédio desse tio que me abusou. E, segundo ela, ele já tentou várias vezes abusar dela, tá? Ela falou que não teve penetração, mas ele já abusou. Belle, aos 12 para os 13 anos, começou a ter os meus comportamentos que eu tinha na juventude. Começou a mentir para minha mãe, faltar aula, começou a se envolver com alguns meninos que eram envolvidos com tráfico. Ela não percebia, mas ela estava se permitindo a viver tudo que a minha mãe estava vivendo. Afinal, as pessoas que ela se envolvia eram homens que não respeitavam mulheres, tratavam ela como nada. Como meu pai tratava minha mãe. Nesse período, aos 13 anos, ela se envolveu com um traficante, vou chamá-lo de Carlos. Carlos era bem abusivo, agressor. E fico me perguntando como uma pessoa presencia essas cenas dentro de casa e se permite viver a mesma coisa. Eu vou te responder, amigo, é porque ela vê isso dentro de casa. Então, muitas meninas já me relataram isso aqui, que para elas achavam que aquilo era normal. Ah, é normal meu pai bater na minha mãe, é normal meu pai chegar bêbado, é normal essas coisas acontecerem, porque elas viam acontecer dentro de casa. Então, quando acontecia com elas não tinham um parâmetro de uma família feliz. Para elas era aquilo ali que era o certo. Ah, todo mundo vive isso. Na cabeça delas era isso. Bom, aos 14 anos minha irmã engravidou da minha sobrinha, que eu vou chamá-la de Flor. Nesse período minha irmã foi morar com a sogra e passou o pão que o diabo amassou aos 14 anos de idade. Eu até me esqueci de inúmeras vezes que ela me ligava para buscá-la na ex-sogra. Eu pegava meu carro e ia buscá-la. Chegando lá, ela sempre estava abatida, cheia de hematomas e com a autoestima lá embaixo. Eu aconselhava, levava na igreja, pedia para ela sair daquele relacionamento, mas ela não conseguia.
Belle e eu somos muito mais próximos do que os outros 2 irmãos. Somos mais que irmãos, sabe? Temos cumplicidade um com o outro. Acho que ela me tem como referência. Sempre ela me pede conselhos, pede para eu instruí-la. Todos os dias a gente se fala, temos uma conexão surreal. Passou o tempo, o pai da Flor, graças a Deus, foi preso e nesse período minha irmã voltou para casa dos meus pais. Aqui, infelizmente, começou outro dilema, pois meu pai nunca foi responsável, nunca proveu de fato alimentos para dentro de casa. Até hoje eu não tenho nem memória do meu pai levar eu e meus irmãos pelo menos uma vez na vida para comprar uma roupa nova, que fosse no Natal, no aniversário, no Ano Novo. Ou seja, eu e meus irmãos sempre fomos nós por nós mesmos. Ou seja, na volta de Belle para casa, para casa da minha mãe, ela teve que enfrentar outro dilema, pois agora ela tinha que prover para ela e para a filha. Afinal, o ex-marido dela estava preso. Então, adivinha qual o caminho que Belle trilhou? O mesmo que o meu. Parece uma maldição, gente, sério. Mas Belle também recorreu à prostituição aos 15 anos. O mesmo que eu fazia com 15 anos de idade, me prostituía para prover para os meus irmãos e para minha casa, agora Belle estava fazendo para prover para ela e para a filha e para minha mãe. Bom, Hugo estava preso e o nosso outro irmão Henrique, super gentil, educado, lembram? Nada a dizer sobre ele. Acho que ele foi o único que se livrou dessas adversidades da vida. Obviamente que ele se irritava com meu pai, mas ele sempre foi muito calado e na dele. Nesse período, como vocês sabem, eu já tinha uma vida com muitas responsabilidades. Eu tentava auxiliar minha família, mesmo de longe, mas não era o suficiente. Toda semana me chegava uma notícia, toda semana era uma aflição, toda semana tinha alguma coisa se passando dentro da casa dos meus pais. Bom, Hugo saiu da cadeia. Belle, nesse período, aos 17, fez sua mala e foi para a Europa para viver e realizar seus sonhos. Deixou a filha com a minha mãe e foi embora. Sim, gente, ela também foi para a Europa se prostituir. Ela trabalhava em anúncios também de luxo e atendia em apartamento privado. Eu e Belle sempre tivemos uma boa relação. Ela me contava tudo, mesmo sabendo que a vida que ela estava vivendo não fazia mais parte da minha vida atual. Mas ela sempre me falava tudo. Eu sempre apoiava, aconselhava e não julgava. Quem sou eu para julgar, né? Afinal, eu também já me submeti a essas coisas. Enfim, Belle conseguiu comprar um apartamento à vista na praia de Jacaraípe, na Serra, no Espírito Santo. O apartamento, uma realização de um sonho. Afinal, todos dormíamos na sala. Eu no sofá, meus irmãos no chão. A meta dela de ir para a Europa era exatamente ter um canto para ela e para a filha dela. Coisa que ela nunca ia conseguir proporcionar, né? Estando ali morando com os meus pais. Bom, minha mãe cuida da minha sobrinha da forma dela, né? Ela é meio ríspida, não é carinhosa, meio fria. Nem dá para cobrar nada dela. Não tem condição... Não tem nem condição da gente pedir para minha mãe ser diferente, pois todos esses anos ela foi agredida, exposta ao meu pai, nunca teve carinho, nunca teve amor, então esse é o jeito da minha mãe. Nossa sobrinha tem se portado com alguns posicionamentos e atitudes e palavras que não condizem com a idade dela. Por que será? Porque ela simplesmente presenciou até hoje pessoas drogadas, bebidas, agressões dentro da casa dos meus pais. Ela liga para minha irmã Belle, chora e sempre conta tudo que tem ouvido e visto dentro da casa dos meus pais. Isso para minha irmã deve ser um gatilho, afinal, para Belle, a história está se repetindo. A história da própria Belle, né? Sabe, Dani, eu não estou justificando nossos erros, mas tememos muito que esse círculo de vida se repita com a minha sobrinha. Faz 5 anos que minha irmã está na Europa. Depois de grandes desafios que ela enfrentou, tenho visto ela viver uma nova fase. Já tem aproximadamente 1 ano e meio que ela estava basicamente casada, morando com um europeu, e acreditem, ele conheceu ela quando ela atendeu ele como cliente. Se apaixonou por ela e tirou ela daquele meio. Bom, o cliente se apaixonou por ela e acabou tirando ela desse meio. Ou seja, mais um anjo surgiu na nossa família que veio para agregar. Esse europeu já foi casado e possui 2 filhos, que por sinal amam a minha irmã.
No mês passado, a ex-mulher dele começou a tentar fuçar a vida da minha irmã, até que não sabemos como ela encontrou um anúncio antigo que minha irmã possuía. Mandou para todos da família do marido da minha irmã, alegando que minha irmã era uma puta interesseira e que ela ia arrancar tudo do ex, né? A ex-mulher do cara, vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né, gente? A ex-mulher do cara achou um anúncio e mandou para a família do cara: olha, essa mulher que tá aí com fulano é uma puta interesseira. Bom, gente, a minha irmã não deixou barato, não. Ela mandou um texto assim: puta sim, que não se vergonha do seu passado. E falou o seguinte: eu fui para a Europa com 17 anos de idade e que ela se orgulha disso, pois alguém que sai do país com uma mala e um sonho e de menor é capaz de enfrentar tudo, inclusive o preconceito. Aí minha irmã continuou dizendo: saí do Brasil para proporcionar para minha filha e minha mãe o que eu não poderia proporcionar a elas no Brasil. Detalhe, minha irmã ainda disse na mensagem: o que meu marido, que é o seu ex-marido, faz em um mês, eu ganhava na prostituição em uma semana. Minha irmã, bem abusada, Dani, mandou todos os comprovantes dos saldos que ela girava na conta dela. E a mulher ficou sem palavras. Eu acho que ela achou que minha irmã ia falar: não sou eu esse anúncio, é Photoshop, mas a irmã foi lá e falou que era ela mesma e que não foi por interesse não, porque o que ela ganhava era muito mais do que o cara ali ganhava, né? Dani, acho que é normal na vida, né? Sempre vai ter alguém para tentar nos diminuir ou falar sobre o nosso passado, ou tentar de alguma forma nos desestabilizar. Afinal, as pessoas atualmente estão doentes. Infelizmente, elas não conseguem suportar a felicidade alheia. E aí eles começam a terceirizar as frustrações para os outros. Você nunca verá alguém bem resolvido, feliz, infernizar a vida alheia. Vocês já viram alguém que é bem feliz infernizando os outros? Não, né? Só inferniza os outros quem é infeliz, óbvio, né? Bom, no mês de setembro, oficialmente, ela se casa no papel. Lembram do pai da Flor, da sobrinha? O ex-marido da minha irmã? Então, ele saiu da prisão tem 2 meses. E ele está cooperando para auxiliar minha irmã no quesito do passaporte e toda a documentação da minha sobrinha. Deus literalmente faz as coisas na hora certa. Pois primeiro ele tirou minha irmã da prostituição, preparou alguém para dar uma vida boa à minha irmã, agregar a vida dela, né? O ex-marido agora saiu da cadeia e assim a minha sobrinha vai poder ir para a Europa, exatamente na hora certa. Deus literalmente sabe o que faz. Olha, Dani, a minha irmã ela não se prostitui mais, porém ela e o marido possuem uma casa duplex alugada que eles subem e alugam para meninas que trabalham. Atualmente, minha irmã trabalha em casa atendendo o telefone de clientes que ligam para as meninas. Então, ela que agenda tudo para essas meninas. Enfim, minha irmã está prestes a realizar o sonho que é levar minha sobrinha, reeducá-la, pois eu imagino que a minha sobrinha deve estar passando no Brasil. Vai ser uma tarefa difícil, mas vai valer a pena. Honestamente, eu e Belle não conseguimos amar nosso pai. Acredito que Hugo também não. Nem vou incluir Henrique aqui, pois como eu disse, Henrique é bem tranquilo, então ele tem a opinião própria dele. Sinceramente, meu maior sonho é ver meus pais separados, isso mesmo, separados. Eu não sei até hoje porque minha mãe não tem coragem de denunciá-lo. A última agressão que ela sofreu, ele tá com um copo de vidro grosso e quebrou a cara dela na frente de todos. Aí ele mandou as fotos também, tá, gente? Nesse mesmo dia, o Hugo agrediu o meu irmão. Nesse mesmo dia, o Hugo agrediu o meu irmão para... Peraí. O Hugo agrediu o pai para proteger a minha mãe. Enfim, Dani, a vida da minha mãe é bem sofrida. Eu já ofereci um dos imóveis que eu tenho para ela morar, mas ela não quer sair de lá. Belle também já ofereceu o apartamento dela para minha mãe ir, já chamei ela para vir para a América. Minha irmã também já fez de tudo para ela ir para a Europa, mas ela não quer. Ela quer ficar naquele buraco onde está meu pai.
Sinceramente, eu não sei se é dependência emocional, se ela tem medo. Eu não sei se... O que é? O nosso maior sonho é ver minha mãe feliz e fora desse homem abusivo. Eu converso com ele por educação, às vezes por mensagem, mas eu não consigo nem falar que eu o amo. É aniversário dele, até presenteei ele. Perguntei a ele se ele queria um barco e paguei, acho que 5 mil reais num barco que o pai dele queria, tá? Mas olha, a última coisa que eu vou pagar para ele é o caixão dele. Eles moram no bairro próximo à faculdade da UFES em Vitória. Eu dei o barco porque era o sonho dele ter um barco a motor. Ele ama pescar. Nesse bairro tem um manguezal. Ah, já sei até onde ele mora. Que ele sempre pescava. Inclusive eu tenho um pouco de recordação dele levando eu e meus irmãos nesse manguezal. Inclusive, né, amor? Caranguejo, né? Que a gente vai lá comprar nesse bairro aí. Bom, sobre a casa da minha infância, eu sempre falava que eu ia construir a casa da minha mãe. E com vários quartos e tal. Mas, sinceramente, os anos foram passando. E eu já não tenho nem mais ânimo de fazer isso pra ela, sabendo que meu pai tá lá dentro, sabe? E eu penso assim, poxa, eu vou construir, meu pai vai usufruir de tudo isso? O cara não se move, Dani. Ele nenhuma reforma ele quer fazer. Como eu já tenho a minha família formada, minhas responsabilidades, eu não posso ficar me comprometendo mais. Eu tenho sim pretensão pela minha mãe, mas ao mesmo tempo eu fico adiando, pois pelo meu pai eu não mexeria mais em nada. Dani, eu sou uma pessoa muito espiritual, sabe? Eu faço caridade, amo ajudar as pessoas. Muitos dizem que minhas palavras, orações os confortam, mas infelizmente eu não sinto amor pelo meu próprio pai. Vocês acham isso incoerente? Como a gente consegue amar uma pessoa de fora e não consegue amar o nosso próprio pai, perdoar, né? Gente, orem, mandem energias positivas para que a gente possa conseguir levar minha sobrinha o mais rápido possível para a Europa. Até o final do ano já estaremos com a documentação. Sobre meus pais, eles continuam naquela vida. Meu pai é agressivo, na droga, estúpido. Meus irmãos, Hugo saiu da cadeia, atualmente tem um lava-jato, mora na casa da minha avó, nem fala com meu pai. Quase nem vai na casa da minha mãe, pois ele é proibido de ir lá. Sobre Henrique, ele mora com meus pais, é um jovem tranquilo, batalhador, trabalhador. Sobre o abusador que me abusava e assediava Belle, morreu esse ano de ataque fulminante. Morreu sem meu perdão, mas eu sempre entrego para Deus e o perdoo. Bom, Dani, gratidão por você ser esse ser humano ímpar que o céu preserva pela sua boa energia e sua sabedoria, pois você não tem noção quanto suas palavras fizeram bem para mim espiritualmente na minha vida. Um beijo. Um beijo, Romeu! Ele me mandou as fotos, gente. Ah, ele é irmã. Ai, tão bonita a irmã dele. Nossa, linda. Meu Deus, a mãe dele toda machucada. Jesus amado. Meu Deus. A sobrinha dele é linda. Tomara, olha, eu vou tá torcendo muito para que vocês consigam levar a flor o mais rápido possível, porque eu acho que tem que tirar ela desse ambiente assim o mais rápido possível. É engraçado quando você fala, né, que a mesma coisa aconteceu com a sua irmã, com você e com a sua irmã. E a Sabrina, que é minha prima, ela é pastora, né? E ela de vez em quando tem live aqui no canal. E ela fala muito dessa coisa da repetição, sabe? Que, sei lá, parece um... Não vou falar uma praga, mas parece um karma, né? Alguma coisa. Então, assim, a gente sempre tem que quebrar isso, sabe? Como que é o nome? Sabrina não fala praga. Nem karma. É tipo uma maldição que tem que ser quebrada. Para, igual você falou, não passar aí, vamos supor, para sua sobrinha, sabe? Então são maldições que tem que ser quebradas. Você tem que falar, Deus, olha, tá quebrado, tá, né? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Quanto a sua mãe, amor, quantas mulheres aqui a gente tem que vivem 30, 40 anos em relacionamentos abusivos? Elas nem sabem viver sem. Infelizmente, gente, nem sabe como sair.
Eu, assim, o Romeu, eu acredito muito em Deus, oro muito em Deus, mas eu também sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu acredito muito em karma. Eu acredito muito que, assim, nós somos responsáveis também pelo nosso destino, sabe? Eu tenho certeza que a sua mãe não é feliz, eu tenho certeza que ela vê o que acontece, mas são escolhas dela, que infelizmente não tem como vocês escolherem por ela, né? Mãe, sai. Aliás, vocês já tentaram, né? Mãe, vai pro meu apartamento. Mãe, vai pro apartamento da minha irmã. Mãe, faz isso. Mãe, faz aquilo. E não quer. Gente, as fotos que eu vi aqui agora, ela toda machucada, né? Eu não sei se aquele cheio de hematoma, acho que era o seu pai, né? Quando jogou a pedra. Então, assim, é uma desestruturação total dentro de casa. Eu fico imaginando esse seu irmão, que é mais quieto. Isso me preocupa, sabia? Porque o outro ainda extravasa a raiva dele. E esse que é mais quieto, eu não acho que ele seja assim... Nossa, eu tô imaginando a sua sobrinha também, tão linda ali a foto dela. Nossa, Deus queira que ela saia logo daí também. Mas eu tô imaginando seu irmão, né? Ele deve sofrer muito dentro dele. Talvez seja o jeito dele ser mais calado. Talvez seria legal até vocês procurarem conversar mais com ele, né? Mas ele deve sofrer muito por causa de tudo isso que ele vê, né? Infelizmente é um lar desestruturado, né? Agressividade, violência, droga, bebida. Gente, não tem como ser um lar bom assim, né? Não é um lar saudável, sabe? E eu imagino que você passe porque, querendo ou não, a gente é filho, né? E você vê a sua mãe desse jeito, deve ser muito, muito difícil para vocês. Mas é igual que eu tô te falando, sabe? São escolhas dela. Não tem como você escolher por ela. Vocês estão dando ali a chance dela sair daquele relacionamento. Vocês estão dando ali todas as chances para ela. Vai para minha casa, fica no meu apartamento, né? Eu te ajudo, né? Você trabalha, sua irmã na Europa, com certeza vocês, né, sustentariam aí a sua mãe. Mas é uma escolha, não, sabe? Não dá para entender. É que a pessoa já está tão dentro daquilo que ela já não sabe nem mais como que é a vida dela sem aquilo. Ela já não tem nem recordação. Por exemplo, quando você falou da sua irmã, que ela acaba ali passando também com o ex-marido, né? Tudo que a sua mãe lhe passava, e você pensar, meu Deus, minha irmã viu tudo aquilo e passou de novo. Gente, tem muita gente que escreve pra gente e fala, Dani, pra mim, casamento era normal apanhar. Pra mim, casamento era normal trair. Pra mim, casamento era normal sofrer. Porque é o que ela via dentro de casa. São exemplos que você tem dentro da sua casa. Infelizmente é isso, sabe, Romeu? Mas se Deus quiser aí, vocês vão conseguir tirar sua sobrinha. Continue orando aí, né? Continue orando aí pela sua mãe, pela vida dela. A gente não tem como viver a vida da outra pessoa, né? A gente não tem como ir lá e falar, ó, sai daí agora, eu vou te levar para outro lugar. Não tem. É você orar mesmo para que ela queira sair daquilo e um dia, de repente, ela pedir a você ajuda, né? Infelizmente, já vi casos aqui no canal que não terminaram bem. E vamos torcer para que sua mãe acorde um dia, né? Olha, eu adorei te conhecer, adorei conhecer um pouco mais da sua história. Aliás, já deu uma segunda história, né? Esse update aí, né, dos seus irmãos. E vocês são sobreviventes mesmo, sabe? Você, sua irmã. É como você disse, a gente não tem que julgar em nada, né? É muito fácil a gente apontar o dedo para as pessoas e falar, nossa, mas fulana podia ter escolhido outro caminho, né? Às vezes nem tinha outro caminho na época, sabe? Fulana tá numa relação abusiva, não é porque ela quer. Não é porque ela quer, gente. É porque ela não consegue sair.
Vocês acham que você cresce pensando assim, Romeu, o que você quer ser quando crescer? Romeu vai falar o quê? Ah, bombeiro, dentista, polícia. Vocês já ouviram alguém falar quero ser prostituta? Não, né? Como que você quer um marido? Ah, eu quero um marido que, nossa, me dê filhos, quero ter minha família, minha casa, ser feliz. Você acha que alguém fala, ah, eu quero ter um marido que me bata, que ele seja alcoólatra, drogado, que chegue em casa, destrua a casa inteira? Então, gente, sério, se as pessoas estão nesse relacionamento, nesse lugar, alguma coisa está errada dentro dela. Vocês acham mesmo que alguém quer viver sofrendo? É igual eu falei, a mãe de Romeu, não é que ela gosta de viver daquele jeito. Talvez ela já até acostumou a viver daquele jeito, porque ela nem conheceu outro tipo de relacionamento. Pela idade do Romeu, pela idade aí, vocês veem que ela deve estar casada há muitos anos, entendeu? É triste, é triste. Agora, adianta ficar julgando? Ah, fulana é uma idiota, ficou nesse relacionamento não sei quanto tempo. Não, gente, ela ficou o tempo que ela tinha que ficar para ela conseguir entender que ela estava numa relação abusiva e ela sair. Tem pessoas que, graças a Deus, tipo no meu caso, é mais rápido. Minha relação foi 8 meses. Tem gente que fica 8 anos, tem gente que fica 18, tem gente que fica 28. Então, assim, não é que eu sou mais esperta que os outros. Talvez quando aconteceu comigo, por eu ser uma pessoa que meu pai sempre me tratou como uma princesa, por eu ser uma pessoa que na casa do meu pai eu nunca vi uma briga. Então, quando eu entrei numa relação abusiva, eu já percebi logo que tinha alguma coisa errada ali. E quando eu levei o meu primeiro tapa, eu já pensei, tchau, aqui eu não fico mais. Foi quando eu, tem meu vídeo aí no canal, botar aí, sofri violência doméstica da Delano, vocês vão ver minha história. Então, por quê? Porque não foi esse exemplo que eu tive dentro da minha casa. Então, ali, pra mim, eu vi que estava certa. Agora, vamos supor a irmã dele, a Belle. Ela viu os pais brigando a vida inteira, pai surrando mãe, mãe surrando pai chegando bêbado. Aí ela começa a ter uma relação abusiva com o marido. Que horas que ela vai falar que aquilo ali não é normal? Ela viu isso a vida inteira. Então, para ela, talvez demorasse até mais tempo, entendeu? Tipo, oi, peraí. Ah, isso aqui não é normal. Demorou, porque ela via isso dentro da casa dela. A Flor, que é a sua sobrinha, ela tá vendo esse tipo de relação. Então tem que levar mesmo, assim que chegar na Espanha, leva para um psicólogo, né? Tem psicólogo online, não precisa fazer um psicólogo, né, da língua espanhola. Pede sua irmã botar no psicólogo online para conversar, entender que aquilo ali não é normal, sabe? Entender que aquilo ali não é uma vida normal, né? Bom, Romeu, Deus abençoe você, sua família, que Deus te proteja. Desejo tudo de bom para você, tá bom? Um beijo no coração, que a sua história sirva de exemplo aqui para muitas pessoas, né? Muitas pessoas aí que estão ouvindo a gente hoje. Beijo e até o próximo. Tchau.